A revista National Geographic de novembro do ano em curso trazia o título A Corrida para Salvar o Planeta. Poderá a tecnologia ajudar a resolver a crise climática? Um sentimento quase universal é o de que o fim do mundo está para breve. E o relógio do juízo final mantido pelo Bulletin of Atomic Scientists confirma esse perigo. Poderá a ciência salvar-nos? Será que Deus nos vai salvar? Poderemos ter alguma esperança no futuro? Há uma fonte que descreve a história do mundo e o seu futuro garantido, que é este livro, a Bíblia Sagrada. Ela revela, a partir do Criador do Universo, a sequência detalhada dos acontecimentos proféticos, a condição final de todas as nações da Terra e o futuro encorajador da humanidade. No programa de hoje, vamos revelar a partir da Bíblia as boas notícias que Deus tem reservadas para a humanidade. Há um novo mundo que está a chegar com o regresso de Jesus Cristo a esta terra. Ele vai ensinar ao mundo um modo de vida que conduz à paz, à prosperidade e à abundância. E essas são as boas novas, o evangelho que Jesus de Nazaré pregou. Provavelmente nunca ouviu esse evangelho na sua igreja local. Mas vai ouvi-lo neste programa, o Evangelho das Boas Novas. Fiquem atentos. Todos nós ansiamos por boas notícias, mas os média e os programas noticiosos chocam-nos com a realidade dos perigos apocalípticos do Armagedão. A partir de janeiro do ano em curso, o famoso relógio do dia do juízo final do Boletim de Cientistas Atômicos fixou a medida do perigo para o nosso mundo em 90 segundos antes da meia-noite. O maior profeta que já existiu, Jesus de Nazaré, avisou que nenhuma carne se salvaria da grande tribulação que estava para vir. Mas ele também disse que, por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Isso está em Mateus, capítulo 24 e versículo 22. Sim, o Salvador do mundo intervirá. Ele voltará, como disse em João 14, versículo 3, e estabelecerá um mundo de paz e prosperidade chamado Reino de Deus. Sabiam que esse é o evangelho que ele próprio pregou? Marcos 1 e versículo 14. Agora, depois de João ter sido colocado na prisão, Jesus veio para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no evangelho. No programa de hoje, vamos partilhar as boas novas reveladas pela Bíblia. Essas boas novas incluem um novo mundo que está para vir, como se lê em Hebreus 2 e no versículo 5. No Novo Testamento da sua Bíblia, a palavra inglesa gospel é traduzida da palavra grega evangelion, que, de acordo com a concordância exaustiva da NAS, é traduzida como boas notícias, ou, de acordo com o léxico grego de Tyre, é traduzida como boas novas. Quais são as boas novas que Jesus pregou? As religiões do mundo ensinam muitos dos chamados evangelhos. Qual deles, se é que existe algum, é o verdadeiro evangelho? O apóstolo Paulo avisou à igreja de Corinto que eles estavam a aceitar quase todos os evangelhos. 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque tenho zelo por ti, com zelo de Deus, pois te desposei com um só marido, para te apresentar a Cristo virgem e pura. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também os vossos sentidos se corrompam da simplicidade que há em Cristo. Porque, se aquele que vier pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se receberdes um espírito diferente do que recebestes, ou um evangelho diferente do que aceitastes, bem pode ser que o suporteis. Ou, como diz a NVI, versículo 4, pois se alguém vier até vós e pregar um Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou se receberdes um espírito diferente do espírito que recebestes, ou um evangelho diferente daquele que aceitastes, bem podeis suportá-lo. Os coríntios eram tão tolerantes e inclusivos que aceitaram um falso evangelho. Meus amigos, já deram por garantidas as mensagens religiosas que vos são transmitidas na vossa igreja? Deus diz-nos através do apóstolo Paulo: onde aprova todas as coisas, retende o que é bom. É por isso que dizemos que, no mundo de amanhã, não acreditem em nós só porque dizemos algo, mas provem-no na vossa própria Bíblia. Ou, como diz a KJV, provai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5 e versículo 21. Quais são então as boas novas que Jesus pregou? Mais uma vez, como lemos anteriormente em Marcos 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizia: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo.
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aqui vemos 3 elementos na proclamação de Jesus. 1. O reino de Deus. 2. A natureza do verdadeiro arrependimento. E 3. A crença sincera e genuína. Alguns acreditam que o reino já cá está e que a igreja é o reino. Mas Deus do céu proclama o reino vindouro governado pelo Rei dos Reis, Jesus Cristo. Apocalipse 1 e versículo 1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Meus amigos, o livro do Apocalipse é a mensagem de Cristo para vós. Apocalipse 1 e versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Como é que sabemos que a igreja cristã dominante de hoje não é o reino de Deus? A mensagem é muito clara e poderosa, vinda do céu. O anúncio da 7ª trombeta proclama o maior acontecimento de toda a história da humanidade. Leia-o na sua própria Bíblia. Apocalipse 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Esta é a maravilhosa notícia do Evangelho. As nações guerreiras, egoístas e opressoras do mundo serão conquistadas e controladas pelo Rei dos Reis. Mas primeiro as nações vão lutar contra o Cristo que está vindo. Apocalipse 11 e versículo 18. As nações se enfureceram, e chegou a tua ira e o tempo dos mortos para serem julgados, e para recompensares os teus servos, os profetas e os santos, e os que temem o teu nome, pequenos e grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Meus amigos, ireis lutar contra Deus. Deveis estar do lado de Deus, e alegrar-vos com a vinda do reino de Deus. Como Jesus disse, também precisam de acreditar no Evangelho. Marcos 1, versículo 15. Na primeira parte do nosso programa, vimos que o Evangelho que o próprio Jesus pregava era o reino de Deus. A boa notícia é o mundo vindouro de paz e prosperidade sob o reino ou governo de Deus, governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso acontecerá depois da grande batalha do Armagedão, ou, como se diz em Apocalipse 16, versículo 14, a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Cristo vencerá essa batalha como vimos na primeira parte do nosso programa. Apocalipse 17, 14. Estas nações farão guerra ao Cordeiro, e o Cordeiro vencê-las-á, porque é o Senhor dos Senhores, e o Rei dos Reis, e os que estão com eles são chamados, escolhidos e fiéis, e o Senhor será Rei sobre toda a terra. É Zacarias 14, versículo 9. Que tipo de governo governará todas as nações? Primeiro, o reino tem um governante, e quem é esse? Em Apocalipse 19, lemos: e tem no manto e na coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No reino vindouro de Deus, todos os povos e todas as nações aprenderão o caminho da paz. Graças a Deus pelo seu governo de amor, que assegurará a paz mundial a todas as nações. O maravilhoso mundo que há de vir terá um sistema universal de leis para assegurar a liberdade e a liberdade divinas. Repare-se que em Miqueias 4, no versículo 2, virão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele ensinar-nos-á os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor, de Jerusalém. As armas de guerra serão transformadas em instrumentos de paz e produtividade. Alguns de vós devem ter visto a escultura no exterior das Nações Unidas em Nova York, representando um homem a transformar uma espada numa relha de arado. Imaginem como o mundo será transformado de formas destrutivas em formas produtivas. Miqueias 4, no versículo 3. Ele julgará entre muitos povos e repreenderá as nações fortes de longe. Transformarão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. As nações não levantarão espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Sim, o governo divino de Deus produzirá a paz universal. A profecia impressionante de Isaías será finalmente e completamente cumprida, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O aumento do seu governo e da sua paz não terá fim, sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o ordenar e o estabelecer com juízo e justiça,
desde então e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9, versículos 6 a 7. O príncipe da paz governará todas as nações. E quem ajudará Cristo a governar as nações? O apóstolo Pedro perguntou a Jesus quais seriam as responsabilidades dos apóstolos. Mateus 19, versículo 28. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós que me seguistes, vos assentareis em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Jesus também deu uma visão do reino aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele disse-lhes em Mateus 16, versículo 28. Em verdade vos digo que há aqui alguns que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quem é que eles viram nessa visão? Mateus 17, versículo 1. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, levou-os sozinhos a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, que falavam com ele. Sim, Moisés e Elias serão os principais líderes governamentais no reino que há de vir. Então, Jesus disse aos discípulos que não contassem a visão a ninguém até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Isso está em Mateus 17, versículo 9. Quem mais ajudará Cristo a governar o mundo? No inspirador livreto gratuito que estamos oferecendo hoje, o Dr. Roderick Meredith escreve o seguinte a respeito da organização do reino de Deus. Quem governará sob Cristo? Deus certamente treinou Abraão para uma posição de alta responsabilidade no mundo vindouro. A Escritura chama Abraão de herdeiro do mundo. Romanos 4, versículo 13. Sim, Deus recompensará Abraão pela sua fé, dando-lhe uma posição de serviço sobre toda a terra. Fim de citação. Sim, Abraão é herdeiro do mundo, e nós participaremos desse futuro se formos verdadeiramente cristãos. Como diz o capítulo 3 de Gálatas, pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes baptizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não só Abraão, Isaque e Jacó serão governantes no reino vindouro, mas também o antigo rei David. Deus vai unir a casa de Judá e a casa de Israel numa só nação. E quem governará sobre eles no reino vindouro de Deus? Ezequiel 37, versículo 24. David, meu servo, será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, observarão os meus estatutos e cumpri-los-ão. Habitarão na terra que dei a Jacó, meu servo, onde habitaram vossos pais, e nela habitarão eles, seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre. E o meu servo David será o seu príncipe para sempre. O antigo rei David era um homem segundo o coração de Deus, como nos diz em Actos 13, versículo 22. O rei Davi governou os reinos combinados de Judá e Israel, e ele terá essa responsabilidade no reino vindouro de Deus. E meus amigos, vocês podem fazer parte desse reino. Os cristãos fiéis servirão sob Cristo como reis e sacerdotes. Ouçam o Cântico dos Santos em Apocalipse 5, versículo 9. Falando de Cristo, tu és digno de tomar o rolo e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue nos resgataste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Agora, ouve isto. E fizeste de nós reis e sacerdotes para o nosso Deus, e reinaremos sobre a terra. Mas como é que podemos ter paz duradoura entre as nações? A resposta, meus amigos, é através de uma mudança na natureza humana. A vossa Bíblia revela o problema da natureza humana, Romanos 8 e versículo 7. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem o pode ser. A RSV afirma-o desta forma: porque o pendor da carne é hostil a Deus. Não se submete à lei de Deus, de facto, não pode submeter-se. Jeremias 17, 9. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente mau, quem o poderá conhecer? Ou como diz a NVI, o coração é enganoso acima de todas as coisas e não tem cura. Quem o pode compreender? É por isso que Deus tem um plano de salvação fantástico,
para que possamos ser convertidos da natureza humana para a natureza divina. Se você chegou a um ponto na sua vida em que se arrependeu e acreditou no Evangelho como Jesus declarou em Marcos 1, versículo 15, você pode querer considerar entregar sua vida a Cristo e aconselhar-se para o batismo. Deus deixou bem claro o que um pecador arrependido deve fazer. O apóstolo Pedro declarou em Atos 2, versículo 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Cordeiro de Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, pagou os nossos pecados com o seu sangue. Fomos redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, como nos diz em 1 Pedro 1 e versículo 19. Amigos, precisam de acreditar nas boas notícias de que podem ser perdoados dos vossos pecados. O caminho para a paz entre todas as nações é uma mudança na natureza humana. Essa mudança começa com a educação. Aprendemos com o profeta Isaías que povos de todo o mundo viajarão para a capital do mundo para serem reeducados. Muitos povos virão e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele ensinar-nos-á os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. As nações não levantarão espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías 2, versículos 3 a 4. Em vez de gastos militares maciços em armas mortais de destruição maciça, as nações investirão na saúde e na prosperidade dos seus povos. O Messias, o príncipe da paz, ensinará todas as pessoas do seu reino a arrependerem-se da sua natureza má e carnal. O profeta Ezequiel dá um exemplo dos futuros sobreviventes da grande tribulação. Ezequiel 36, versículo 24. Pois eu vos tomarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos levarei para a vossa terra. Então aspergirei água limpa sobre vós e ficareis limpos. Purificar-vos-ei de toda a vossa imundície e de todos os vossos ídolos. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da tua carne o coração de pedra e dar-te-ei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então habitareis na terra que dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Sim, Deus dar-lhes-á um coração humilde e ensinável, um coração que aprenderá o próprio amor de Deus, como nos diz o versículo 3 da primeira parte de João 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O mundo inteiro aprenderá o caminho da paz e dos verdadeiros valores. É preciso procurar esse reino vindouro. Jesus afirmou o propósito e o objetivo da vida, mas procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É Mateus 6, versículo 33. Na conclusão do nosso programa, gostaria de vos dar esperança e encorajamento. As boas novas do reino de Deus revelam o papel que os cristãos fiéis terão no mundo vindouro. Os verdadeiros cristãos estarão a servir todas as nações como reis e sacerdotes, ajudando o Rei dos Reis a reeducar o mundo para o caminho do verdadeiro amor, da paz e da prosperidade. O Apocalipse 20 descreve o papel dos cristãos fiéis durante o milênio, o reinado de 1000 anos de Cristo na terra. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Meus amigos, visualizem o mundo transformado sob o Rei dos Reis, o incrível mundo que está por vir, o glorioso reino de Deus na terra, produzirá beleza e produtividade que o mundo nunca conheceu. Deus abençoou a terra com montanhas majestosas, vales férteis e planícies produtivas. Maravilhamo-nos com os lagos imaculados e os oceanos agitados. Apreciamos a variedade de flores, plantas, pássaros, animais e vida marinha. Até a própria natureza dos animais vai mudar. Isaías dá-nos esta visão do milênio. Isaías 11, versículo 6. Também o lobo habitará com o cordeiro. O leopardo deitar-se-á com o cabrito, o bezerro e o leão novo, e o animal cevado juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão.
As suas crias deitar-se-ão juntas, e o leão comerá palha como o boi. A criança que amamenta brincará junto ao buraco da cobra, e a criança desmamada porá a sua mão no covil da víbora. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Obrigado por assistir. Nós, aqui no O Mundo de Amanhã, fazemos estes vídeos para o ajudar a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Então, se você achou isto útil, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para não perder outro vídeo. E se quiser saber mais, pode pedir o nosso guia de estudo bíblico gratuito, O Mundo à Frente. Como será basta encomendar online em omundodeamanha.org, Order Publications. Até a próxima!